Dia 4 de julho de 2026, a França e o Paraguai se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Foi um jogo bem equilibrado, a França saiu vitoriosa apenas com um gol, marcado de pênalti pelo jogador Mbappé. Poucas horas depois, a senadora paraguaia Celeste Amarilla postou um textão na sua conta do Twitter a respeito do jogador da França que marcou o gol da vitória sobre o Paraguai. O seguinte texto dizia: esse bruto nem aprendeu a escrever. Em vez de leite materno, mamou em cocos. E os seres mais instruídos que ouviu foram os chimpanzés. Um camaronês colonizado, fingindo ser francês, ressentido, novo rico, arrogante e feio. Infelizmente, essa senadora não foi a única no Paraguai a destilar ódio contra a seleção francesa, principalmente contra o jogador Mbappé, porque ele foi o responsável pelo gol da vitória da França sobre o Paraguai. O ex-jogador paraguaio chamado José Luiz Chilavert disse o seguinte, que o Paraguai enfrentaria uma seleção africana. A seleção francesa fez uma nota de repúdio sobre esses comentários, tanto da senadora quanto do ex-jogador paraguaio. E o Mbappé também não ficou nem um pouco atrás, ele respondeu à altura e houve uma troca de farpas entre ele e a senadora paraguaia. Então hoje eu vim trazer o tema cidadania, nacionalidade e pertencimento. E por que eu escolhi esse tema? Porque os jogadores franceses que são de origem imigrante, eles sempre acabam sofrendo algum tipo de discriminação ou xenofobia em grandes campeonatos. E isso acontece até mesmo dentro da França pelos próprios franceses. Então, o que essa senadora paraguaia acabou dizendo, né, como também o ex-jogador paraguaio, o comentário que ele fez, na verdade, reforça comentários que já vêm acontecendo há muito tempo na França e pelos próprios franceses, que eles acabam questionando a nacionalidade ou a cidadania de alguns jogadores por conta de suas origens. Então, vamos entender o que seria, então, uma cidadania, uma nacionalidade e também o pertencimento. Então, vamos entender como é que funciona esse processo de filhos ou descendentes de imigrante terem suas nacionalidades ou cidadanias reconhecidas pelo Estado e como isto é visto perante a sociedade. Então, primeiramente, vamos fazer uma breve recapitulada da biografia do jogador francês Kylian Mbappé. Mbappé nasceu em Paris em 1998 e cresceu em Bondy, periferia da capital francesa. Pai camaronês e mãe de origem argelina, porém nascida já na França, a mãe dele. Já o pai nasceu em Camarões, mas ele foi muito pequeno para a França. Ele deveria, acho que, ter menos de 3 anos quando ele foi para a França. Então, basicamente, também é um francês, porque ele cresceu e ele tem a França como a sua referência de país, né? Então, o Mbappé, ele cresceu jogando bola nas categorias de base francesas, estudou em escolas francesas e aos 19 anos já era campeão do mundo pela França, na Copa de 2018. Repetiu o feito em 2022, que ele foi vice-campeão mundial. Hoje é um dos maiores nomes do futebol mundial. Resumindo a biografia do Mbappé, ele nasceu na França, porém que ele é filho de um imigrante camaronês que se mudou para a França ainda muito pequeno com os seus pais. Já a sua mãe, ela é filha de imigrantes argelinos, porém que ela já nasceu na França. E o Mbappé, então, ele nasce na França, cresce na França, estuda na França, participa de clubes de futebol desde pequeno, sempre na França. Então, assim, toda referência de país, de nação que ele tem é francês. Por mais que ele declara ter muito orgulho da origem dos pais, tanto do pai quanto da mãe,
já visitou o país de origem, acho que foi do pai, se eu não me engano, participou de vários eventos lá e tudo mais, mas ele se considera francês, porque toda a referência dele, né, todas as conexões que ele teve desde que ele nasceu, estão na França. Agora vamos entender um pouco o que as leis francesas dizem a respeito da cidadania, né? Quem é que pode ter o direito à cidadania? Quais são os critérios para uma pessoa ser considerada cidadão francês? Aqui diz o seguinte: o princípio francês combina o direito de sangue e o direito de solo, nacionalidade por ascendência, por nascimento em território francês ou por residência contínua durante a juventude. O artigo 15 da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 diz o seguinte: toda pessoa tem o direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade. Reforçado, então, por tratados como a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, e a Convenção para a Redução dos Casos de Apátrida, de 1961. Então, agora vamos falar sobre cidadania, nacionalidade, pertencimento, ou então sobre a identidade nacional, que seria a mesma coisa que o pertencimento. Nacionalidade e cidadania basicamente tem o mesmo conceito, porém que dependendo do país, dependendo do tipo de estudo, pode ser que o significado seja um pouco diferente, tá? Então, basicamente, tanto a nacionalidade, falar, né, nacionalidade, como falar cidadania, tecnicamente seria dizer que a pessoa ela preencheu todos os critérios, todos os requisitos de pertencer a um país em termos jurídico, né? Então, ela tem direito a uma identidade, ela tem direito a um CPF, ela tem direito a um passaporte. Porém que, em alguns lugares, há uma distinção entre as palavras nacionalidade e cidadania. Então, tem lugares que eles consideram que a cidadania ela está mais relacionada às questões burocráticas, às questões de documento, jurídica e os critérios, né, que tornam uma pessoa cidadã ou não. Já a nacionalidade, ela se refere mais ao pertencimento, ao sentimento que a pessoa tem em relação àquele país e as conexões que ela tem com aquele país. Então, assim, em alguns lugares, ou até mesmo em alguns estudos que a gente for ler sobre essa questão de cidadania e nacionalidade, pode ser que a gente encontre essa distinção, né, de caracterizar cidadania uma questão mais documental, burocrática, e nacionalidade uma questão mais de conexão. Já existe outros lugares, né, outros estudos que se refere tanto à cidadania como nacionalidade, praticamente a mesma coisa, o que muda simplesmente a palavra, mas o significado é exatamente o mesmo. Porém que essa questão do vínculo, do pertencimento, muitas vezes é chamado apenas de pertencimento, ou então é chamado de identidade nacional. E a ideia central aqui é que muitas vezes a pessoa ela tem uma cidadania, ela tem um documento, ou então uma nacionalidade, né? Porém que ela não tem a identidade nacional, que seria o quê? Essas conexões, esse sentimento de pertencimento com o país do qual ela detém os documentos. E por que isso acontece? Porque muitas vezes, para a pessoa se sentir pertencente a um país, precisa muito mais do que apenas um documento que diga que ela é cidadã daquele país. Precisa ter vários fatores, como, por exemplo, conhecimento da língua, conhecimento da cultura, morar naquele país ou conhecer aquele país, já ter visitado aquele país, porque tudo isso faz com que as conexões, né, elas se desenvolvam.
ancestralidade também, né, quando a pessoa tem ascendência daquele país e seus antepassados, então costumam falar do país de origem, costumam sempre lembrar das suas origens. Isso tudo cria conexões. E às vezes a pessoa ela tem um documento, né, como uma dupla cidadania, por exemplo, como é comum no Brasil, né, muitas pessoas terem dupla cidadania, e elas não têm nem conexão nenhum com o país, elas não têm nenhum tipo de identidade nacional ou nenhum o tipo de sentimento de pertencimento, porque nunca foi cultivado essas conexões de língua, de gastronomia, dos antepassados falarem, contarem histórias, nunca visitou, nunca esteve lá. Então a pessoa ela tem um documento, ela pertence a determinado país, mas esse sentimento de nacionalidade praticamente não existe. Então, quando a gente entende, né, esse conceito de identidade nacional, de pertencimento, fica muito claro que o jogador francês Mbappé, ele é francês, porque ele se identifica com a França, ele nasceu na França, ele cresceu com franceses, ele cresceu em meio à cultura, ele tem conexões, ele estudou na França, ele fala francês desde criança, ele sempre viveu na França, agora, né, acho que tem alguns poucos anos, ele se mudou para a Espanha, porque ele foi contratado pelo Real Madrid, mas assim, passou a infância, a adolescência e parte, né, da vida adulta na França, então não tem como dizer que o Mbappé não é francês. Ele é francês não só pela questão burocrática de documento, porque ele nasceu na França e a França reconhece cidadania pelo direito de solo, como também pelo direito de origem. A sua mãe, que é filha de imigrantes argelinos, ela, no entanto, nasceu na França. Então, quando o Mbappé nasceu, ela já era francesa. E o pai também, porque o pai, apesar de não ter nascido na França, ele foi muito criança para a França. Então, ele é francês, ele tem a cidadania, a nacionalidade, porque ele preenche todos os critérios, né, de obter uma cidadania francesa, e ele também tem a identidade francesa. Por quê? Porque ele cresceu, ele nasceu, ele cresceu, ele sempre falou francês, ele sempre esteve envolvido com a cultura francesa, estudou em escolas francesas. Então, assim, ele tem um currículo que não deixa dúvidas do vínculo que ele tem com a França, das conexões que ele tem com a França. Então, é injusto, né, qualquer pessoa, seja um francês ou seja uma senadora paraguaia, questionar a nacionalidade dele. Não existe nenhuma dúvida que, de fato, ele é francês. E mesmo assim, pessoas continuam questionando a nacionalidade dele. Um adendo aqui, quando eu estava estudando, né, sobre esse tópico, eu descobri que, na verdade, esses questionamentos sobre a nacionalidade que o Mbappé vem enfrentando já desde a Copa de 2018, se eu não me engano, e os seus colegas também passam por isso, mas na verdade tudo isso começou já em 1998, na Copa, que inclusive a França foi campeã em cima do Brasil. E na época o jogador em destaque era o Zidane, que também, se eu não me engano, ele é filho ou neto de imigrante. Então, desde a Copa de 1998, que esse argumento, né, se alguns jogadores são de fato franceses ou não devido às suas origens, ela vem sendo debatida. Então, assim, olha há quanto tempo vem batendo na mesma tecla, vem batendo no mesmo assunto, sendo que ninguém deveria estar questionando isso. Isso não deveria ser uma pauta, isso não deveria estar nas rodas de comentários aleatórios, porque isso não diz respeito a ninguém a não ser os próprios jogadores, as próprias pessoas envolvidas nisso.
Então, por que que isso está acontecendo e já vem acontecendo, né, no mínimo desde 1998? Para algumas pessoas, principalmente essas que questionam, né, se o Mbappé ou então seus colegas são de fato franceses ou não, são pessoas que eles têm, né, dentro de si aquela imagem de que uma pessoa só é francesa se ela for branca, se ela tem olhos claros, cabelos claros e se ela tiver um sobrenome ou então um antepassado francês. E assim, a França, ela tenta, assim, de todas as maneiras, evitar que a sociedade tenha esse tipo de questionamento. Tanto é que o modelo adotado na França para essa questão, né, de cidadania, nacionalidade, se chama universalismo republicano, que a ideia seria, né, de que não existe diferença entre grupos étnicos. Então, para o governo francês, não existe francês de origem argelina, então franceses negros. Então, assim, na prática, para o governo, todos são franceses. Não importa a origem, não importa a etnia, não importa a cor da pele, todos são franceses. Tanto é que eles evitam, né, classificar as pessoas em grupos justamente para evitar que haja essa diferenciação. Mas mesmo assim, a sociedade faz essa diferença. Nos estudos migratórios, existe um nome para isso, que é racialização. Nada mais é, né, exatamente o que os jogadores da França vêm sofrendo já há algum tempo, né? Porque não importa o que a lei fala, né? Não importa o documento que eles têm, não importa se perante a lei eles são franceses, eles têm os deveres e obrigações e também os direitos como qualquer outro francês. Porém que, devido à sua cor da pele, devido à sua origem, devido a alguns costumes particulares, geralmente, né, heranças de família e tudo mais, algumas pessoas não são vistas como nativo ou então como um conterrâneo. Historicamente, a França foi um dos maiores impérios coloniais do mundo, no qual eles concentraram basicamente assim a colônia dele mais na África. Então, essa imigração de africanos para a França não é por acaso. Esses africanos que escolhem ir para a França, eles não escolhem a França como um destino aleatório. É porque já existia entre a França e esses países africanos uma relação, mesmo que seja uma relação do qual a França explorou, né? Mas era uma relação, e devido a essa relação, acabou depois, né, esses imigrantes, então, escolhendo a França como, né, o destino para imigrar. Como também acontece com outras ex-colônias, né? Existem estudos na área de imigração que mostram exatamente isso, né? Que muitos imigrantes, eles escolhem as suas ex-colônias para imigrar. Imigrantes que pertenciam a ex-colônias britânicas, por exemplo, eles acabam, na sua grande maioria, escolhendo o Reino Unido. Imigrantes que pertenciam a ex-colônias francesas acabam escolhendo a França. Então, existe já estudos na área de imigração que aponta que existe uma correlação muito forte, né, entre imigrantes e ex-colônia. Ou seja, laços coloniais geram fluxo imigratório. E a gente pode também observar isso, que é a relação, né, Brasil-Portugal. Existe muitos brasileiros em Portugal. Por quê? Por conta desses laços coloniais que acabam gerando, sim, um fluxo migratório. Inclusive, já teve alguns jogadores franceses, não me lembro qual deles, né?
que chegou a falar assim, acho que foi na última Copa: quando a gente joga bem, quando a gente ganha, a gente é visto como francês. Quando a gente perde, a gente é visto como imigrante. Além de eles terem a nacionalidade o tempo todo sendo questionada, também existe, né, a nacionalidade por conveniência. Então, se eles vão bem no que se propõem a fazer, então eles podem ser considerados franceses. Mas se eles não vão bem, aí eles novamente caem para o patamar de imigrantes. Concluindo, né, o artigo 15 da ONU, né, que seria a Declaração Universal dos Direitos Humanos, então ele foi criado com esse objetivo, né, de garantir que nenhuma pessoa ficasse sem ter uma nacionalidade reconhecida por um Estado soberano. Inclusive, quando esse artigo 15 foi criado, eles não estabeleceram quais eram os critérios, né, que os estados teriam que seguir para que a cidadania, a nacionalidade fosse reconhecida. Então, os estados, por eles serem soberanos, eles podem criar suas próprias regras, os seus próprios critérios, como, por exemplo, né, o Brasil e os Estados Unidos, que têm a cidadania por direito de solo, né? Então, as pessoas que nascem nos seus respectivos territórios, ao nascer, já se torna cidadão. Nós que somos brasileiros, a gente vê muitos casos de pessoas que têm dupla cidadania, porque é um direito por sangue que esses países escolheram adotar. Então, assim, os critérios que levam o país a determinar como uma pessoa vai se tornar cidadão ou não, então, é muito particular, né, de país para país. Eu sei que alguns países da Ásia, eu teria até que ter dado uma olhadinha, mas eu acabei não olhando, como China e Japão, por exemplo, dizem que você não pode ter mais do que uma nacionalidade. Então, mesmo que eventualmente, né, a pessoa decida se naturalizar, que seria então adquirir a cidadania por matrimônio, o tempo de residência, que ela tem que renunciar à sua cidadania de origem. A Holanda, até algum tempo atrás, também tinha essa mesma regra, mas se eu não me engano, mudou recentemente essa regra, então agora quem mora na Holanda e quiser obter a cidadania holandesa, ela não precisa mais renunciar à sua cidadania original, mas mudou faz pouco tempo, assim, até alguns anos atrás, eu acho que 2 ou 3 anos atrás, essa regra não existia. Enfim, né, essa questão de pertencimento, né, ou então de identidade nacional, assim, é muito complexo, sabe? Vai depender de vários fatores, vai depender da relação já existente, né, historicamente, entre os imigrantes e o país que a pessoa vai migrar, as conexões que foram criadas ao longo do tempo, que tipo de conexões eram essas. Então, assim, são vários fatores que vai determinar, né, o que faz uma pessoa adquirir uma nacionalidade, uma cidadania, e também o que faz a pessoa ter uma identidade nacional, né? Se sentir pertencente a um país. Então, são tantos fatores envolvidos que eu acredito que isso é uma questão muito particular, muito pessoal, e que só a pessoa é que deveria se questionar ou refletir sobre a sua relação com o país ou não. E que isso não cabe a ninguém, porque da mesma forma que relações humanas são construídas, relações com lugares, com países também são construídas internamente, né? Então só cabe à pessoa decidir se ela tem aquele sentimento de identidade nacional, de pertencimento ou não, porque isso é muito individual. Por mais que cidadania, nacionalidade também tem a ver com o coletivo, né, com a comunidade, mas o sentimento de pertencimento e a identidade nacional, ela é muito particular. Então, assim, vai depender realmente das relações que a pessoa construiu com determinados lugares. Então é isso por hoje. Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau.